Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Muito bem-vindos ao Destino Saudade, o programa do 00 com o Sr. Rui Miguel Tavares. E o Sr. Pedro Jorge Cunha. Já vamos no capítulo 59, Rui. Hoje vens com uma camisola do Apoel. Será possível? Estou a ver bem. Estás a ver bem. Apoel da Nicósia. Sim. Rui, muito bem-vindo. E foi-me enviada pelo jogador em causa, o Pinto. Hélio Pinto. Hélio Pinto, que jogou no Benfica. Eu trabalhava no Record e... Muito simpático, por acaso. Falei por lá algumas vezes. Então, impecável. ele enviou-me por correio do Impecável. Chipre. Aliás, agora estou-me a lembrar da história. Eu falei com ele, do Apoel, sobre o Apoel, a sua aventura no Chipre. Na altura, o Record tinha uma página semanal que é os portugueses no estrangeiro, Sim. onde a gente dava conta do que é que tinha acontecido. Ainda havia só 30, aí, ou 40 portugueses, não é? Agora Era fácil. Era fácil de fazer. Já havia muitos no Chipre. Portanto, isso deve ter sido 2006, 2007, já foi na minha parte final do Record. E depois pedi a camisola e qual não foi o meu espanto que ele de facto enviou por correio, chegou ao Record, lindo. E depois ainda falei com o Hélio Pinto, já estava no jornal ali, a propósito de um aniversário redondo do Sporting Apoel. Ok. E ele meteu-me em contacto na hora com um dos elementos que jogou no 16-1, porque era diretor desse Apoel, dessa altura. E então falei com ele, com o Hélio Pinto a servir de tradutor. Um grande abraço ao Hélio. Muito bem. Isso é que é colaborar, ajudar. Não, espetacular. Foi muito bom, foi ótimo. Eu falei com ele na altura, eu não sei se o Hélio fez parte daquela equipa do Apoel que foi até aos oitavos de final ou quartos de final. Sim. Jogaram contra o Real Madrid, não sei se recordas disso. Lembro-me. Não sei se ele estava nessa equipa ainda. Então não ganharam ao Porto, na fase de grupos. Ou se não ganharam, acho que ganharam em Chipre. Em Chipre acho que ganharam. Então não chegava lá o Manduca. Tá? Estava um ex-colega de equipa meu. Teu? Curiosamente sim, o Helder Souza. Foi o meu colega de equipa nas camadas jovens, no Senhor da Hora. Espetáculo. Provavelmente o... Como é que te ia dizer isto? Acho que foi o colega de equipa com mais talento natural. Sabes o que eu quero dizer? Mais habilidade natural Sim, para jogar futebol que eu apanhei na vida, o Helder Souza. Boa. Aqui em Portugal, curiosamente, nunca teve grandes possibilidades de jogar na Primeira Liga. Jogou no Braga, mas poucas vezes. E fez uma carreira entre o estrangeiro e a Segunda Liga. Tá bem. Sendo que no estrangeiro teve essa época com a Apoel em que chegou a quartos de final, oitavos de final da Liga dos terá Campeões. sido oitavos, não é? Portanto, passaram à fase de grupos e depois terminados à primeira pelo Real Madrid. Sim, lembro-me muito bem Mas lembro-me dessa euforia Apoel Real. Apoel Real, sim. E lembro-me da eliminatória, digamos assim, com o Porto. Sim. E foi giro porque nesse jogo em Madrid, do Real Apoel, houve uma pequena comitiva de colegas do Senhor da Hora que foram lá ver o Heller jogar em Madrid. Eu não fui, por acaso. Pô, mas na altura liguei-lhe e fiz uma coisinha com ele, uma reportagem com ele, porque... Estavas no mais futebol. Estava no mais futebol ainda, sim. E o Heller jogava muito a bola, jogava muito. Aliás, ele depois veio aqui em Portugal, jogou até aos 37, 38, 40 anos talvez, mesmo no Trofense, e a sensibilidade que ele tinha no trato com a bola era uma coisa fora do comum. Um grande abraço para o Helder. Grande abraço. Embora hoje o nosso tema principal do Destino de Saudade seja outro, Rui. Sim, já que estamos no verão, não é? Porque não? E estamos na pré-época. Já cheira a bolas de Berlim na praia. Verdade, sim. Porque não falar de torneios de verão, que sempre foram um grande chamariz, na minha altura, quando era adolescente, adorava ler os jornais esportivos, que não eram diários, nenhum deles, eram trisemanários, alguns nem isso, né? Mas era muito interessante perceber a emoção que era na véspera, sabermos que a equipa X tinha feito este resultado, mas como é que tinham sido os golos, o que é que tinha acontecido, e no dia seguinte o jornal vinha com sempre 2 páginas ou 3 sobre as declarações, o jogo, as equipas. Isso animava-nos da véspera e depois no próprio dia, e depois nos dias seguintes sonhávamos com isso. E os torneios de verão, para mim, perderam algum impacto, mas na altura, nos anos 80, e agora que também folhei os jornais dos anos 70, 60 e 50, aquilo tinha um glamour
muito elevado, pareciam jogos de campeonato do mundo. Muito a sério. Era uma muito coisa a sério. levada a sério, porque, primeiro, eram torneios onde entravam equipas portuguesas, também entravam outras equipas de grande valor. E depois, porque temos que situar isto numa primeira análise nos anos 60, o torneio de Paris, por exemplo, que é um torneio particular, estamos a falar só de torneios particulares, estreou o Eusébio, portanto, evidenciou o Eusébio naquele Benfica Santos, em que o Eusébio entra e marca 3 golos. E só não marca 4 porque o penalti foi batido pelo Zé Augusto e foi falhado. Portanto, imagine se o Eusébio tivessem dado, marca lá o penalti, miúdo, já marcaste 3 e ele marcasse. Por acaso não sei se o penalti foi depois do hat-trick ou não, mas a verdade é que ele marcou 3 golos e ficou célebre. Tanto que a equipe até fez referências elogiosas a um jovem prodígio que tinha acabado de aterrar em Portugal. Claro. No Benfica. Claro. E foi o primeiro Pelé Benfica. Portanto, é um torneio particular, mas que evidenciou logo ali Via lá na altura a visibilidade que aquilo deu ao Benfica e ao Eusébio. Tudo completamente. E já agora, um ano depois, em 62, há um torneio Ramon Carranza, em Cádiz. E também é famoso. E a final é Barcelona-Saragoça. E acaba empatado. E antes, nos anos anteriores, o desempate, ou havia jogo de desempate, ou era por moeda ao ar, ou era por cantos. Por cantos? Número de cantos marcados? Número de cantos marcados durante o jogo. Mas nesse ano, um dirigente do Cádiz sugeriu, portanto, o anfitrião, né, o patrono, decidiu penaltis. O árbitro era Joaquim Campos. Okay. Portanto, o Joaquim Campos foi o primeiro árbitro, e era português, a estar presente num desempate oficioso de penaltis. E foi um desempate estranho, porquê? Porque, portanto, 62 ainda não havia a lógica e a dinâmica que nós hoje conhecemos. Então foram os primeiros 5 penaltis foram marcados por uma equipa e depois outros 5 pelas outras equipas. Isso é fabuloso. Acabou empatado. E agora? Acabou empatado e agora? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Não sei se foi um treinador ou dirigente de um clube queria repetir a moeda ao ar e o outro queria continuar, prolongar a série de penaltis. Entrou o tal patrono do Cádiz, moeda ao ar e caiu desempate de penaltis, mais uma vez. Portanto, a moeda ao ar serviu para marcar mais penaltis. Exatamente. Mais penaltis. Muito giro. O Barcelona foi o primeiro a marcar, desta vez, porque da outra vez tinha sido o Saragoça o primeiro a entrar em ação. O Barcelona entrou em ação, marcou 5. Portanto, ao mínimo erro do Saragoça, tchau. Estava feito. O primeiro penalti foi ao poste. Portanto, o Barcelona ganhou na segunda série de penaltis e é o primeiro desempate que se conhece. 62. Isso é maravilhoso, Rui. Num torneio, lá está, num torneio. Ramon Carranza em Cádiz. Em Cádiz, sim. Ok. Que foi um torneio, curiosamente, conquistado pelo Benfica 2 vezes. Pronto. Se o 0-0 estiver certo, como está praticamente sempre. Em 63 e em 71. E eu ia falar disso, ia falar desse de 63, mas continua. E eu hoje, por acaso, estava a dizer um bocadinho off, fiquei surpreendido. Eu sei que o 0-0 tem muita informação armazenada, mas quando comecei a fazer as pesquisas dos torneios de verão da minha memória, sinceramente não assumi que o Teresa Herrera e o Ramon Carranza fizessem parte da nossa base de dados, mas está tudo lá. Ainda bem, impressionante, claro. impressionante. Claro. Começando pelo Ramon de Carranza, o Benfica venceu em 63 e 71, 3-0 o Peñarol em 71. Um hat-trick do Eusébio. Isso já não sabia. Foi. E 7-3 a Fiorentina em 71 após prolongamento. E eu escolhi este programa e não me queria alongar muito. Mas tu aqui alongas-te à vontade. Não, queria só destacar um título honroso desses torneios para cada um dos campeões nacionais. Portanto, Belenenses, Boa Vista, Benfica, Sporting e Porto. E comecei, por acaso, nem propósito, com o Ramon Carranza, 63, porque me lembro de folhear os jornais dessa época e de ficar espantado. 7-3 após prolongamento. Como é que é possível? Mas foi. Tipo 3-3 e depois 4 golos Benfica no prolongamento. No prolongamento. E desses 7 golos, 4 do Torres. O bom gigante. Exatamente. Sendo que isso foi a meia-final
E esse também era o charme dos torneios. Eram 4 equipas, né? Exatamente. Tanto meia final e final. Dava aquele Os chamados entusiasmo. quadrangulares, não é? Quadrangulares, exatamente. E a meia final foi Benfica-Barcelona, que tinha sido a final europeia em 61, portanto foi a reedição. E repara bem na qualidade das equipas intervenientes. Claro. Sim. Não, e repara, isto é que era uma pré-época, não é? E a Fiorentina tinha vencido a Taça das Taças no ano anterior. Exatamente, portanto, sim, muito forte também. Não era a Fiorentina, sei lá, de outros tempos, era uma Fiorentina bem boa. Por acaso este ano até foi uma final da... Duas. Da Taça de Itália, perdida para o Inter. Exatamente. E a Conference perdida para o Nem é um bom para exemplo. O deste ano até foi bastante bom. Não, muito bom. E, portanto, o Benfica eliminou o Barcelona na meia-final. E o Barcelona a jogar em casa, digamos, em Cádiz, não é? E 2 golos do Serafim, que é aquele tal herói do Europeu Sub-18 em 61. Que também jogou no Porto. E aqui estava no Benfica, marcou 2 golos, incluindo o decisivo 3-2, portanto, Benfica na final. E depois com a Fiorentina ele voltou a marcar, mas e o Eusébio também mas o destaque foi o Torres, 4 golos à Fiorentina. E depois são estas coisas, marcas 4 golos à Fiorentina e é um assunto falado por muito tempo, mais do que se tivesses marcado 4 golos ao Beira-Mar, para o campeonato, porque isso era corriqueiro, não é? Sim, marcar 4 golos na Luz, ok. Aqui não, foi lá fora. Portanto, estamos a falar de um tempo em que Portugal estava muito encolhido, né? Não se mostrava lá para fora. A nossa política não era nada, não havia muita noção do que se passava lá fora, portanto estas viagens também eram boas para os jogadores terem contacto. E marcar 4 golos à Fiorentina não é para todos, seja em 120 minutos, não? Isso não vem ao caso. Portanto, ele marcou 2 no tempo regulamentar e mais 2 no prolongamento. E celebrou o Torres como um grande avançado dessa época, que viria a ser, porque isto é a época em que o José Águas já não conta, okay. E entra o Torres, e o Torres até é melhor marcador. 2 gigantes, curiosamente. Sim, claro. Então, José Águas e José Torres. Sim, José Águas depois foi obrigado a ir para a Áustria, jogar um ano, no Áustria de Viena, onde não foi muito bem sucedido, porque segundo o António Vitorino de Almeida, essa história é maravilhosa, que era um adido, um adido consular em Viena, ia ver muitos os jogos e os treinos e dizia que os austríacos não passavam a bola ao José Águas, que nem jogava avançado centro, jogava num dos extremos, portanto seria interior, ou mesmo extremo. Um jogador que se levava daquela maneira e que marcava golos de primeira é um bocado estranho, portanto, de facto, não foi feliz o José Águas, mas o seu substituto no Benfica, o Zé Torres, foi imensamente feliz, não só aí, onde jogou 11 ou 12 épocas e depois ainda teve no Estoril e no Vitória, ou no Vitória e no Estoril, por esta ordem. Portanto, Zé Torres, 4 golos num torneio que agora seria impensável, porque lá está, é um peso muito grande. Ramon de Carranza, o nome ainda está aqui, não é? Está aqui. Claro. Rui, eu acho que o Ramon de Carranza, pois corrijo-me, deixou de ser disputado em 2008. Olha, não sabia. Pelo menos no 0-0, a última edição que aparece. Porquê? Não sei. Pois. Mas o 3 Herrera também deixou de ser disputado, não é? O troféu 3 Herrera. Estás-me a dar 2 más notícias em menos de um minuto. Há aqui a hipótese do 0-0 não ter tudo atualizado, como é um torneio não oficial. Sim. Mas a última edição do Ramon de Carranza que aparece nos registros 0-0, 2008. Isso por acaso reparei. Falando sobre o 3 Herrera, já te passando a bola, quando tu mandaste este tema, a primeira imagem que me veio foi logo do troféu 3 Herrera. Perdão, recordo-me muito bem de estar em casa, dos meus pais, obviamente, julho, e da RTP dar os jogos completos. O que na altura era, como deves imaginar, sem escola, em casa à tarde, ver um jogo, neste caso 91 do Porto, magnífico. Sim. E depois, o que é que me veio logo à cabeça? E depois fui confirmar. Petar Mitarski. Então, foi herói de um... Em 91, Sim. Eu tinha 13 anos, portanto, é aquela idade em que nós absorvemos isto tudo. O Porto ganha nas meias finais, lá está, do quadrangular, ao Real Madrid, 2-1, com golos da dupla de ataque búlgara, Petar Mitarski e Emil Kostadinov. Espetáculo. E na final ganha 1-0 ao Deportivo, com um golo do Aloísio aos 90 mais 2. Opa, a sério? E é de facto aquele torneio que eu tenho
tenho muito boas memórias disto. A RTP fez uma boa transmissão, entrevistou muita gente no relevado, tenho perfeita memória disto. Engraçado. Carlos Alberto Silva, Uhum. e depois lá está, uma coisa que agora já não acontece muito. A curiosidade em relação ao reforço. Claro, sim. Que era muito... Isso eu lembro-me, claro. Não é? Isso era a montra. Como é que joga este rapaz? Claro, Hoje em claro. dia, como há tanta comunicação, tanta informação, nós acabamos por E desmistificar um bocado os personagens mais já rapidamente. sabemos o que é que eles valem, não é? Exatamente. Por norma. Basta ir... Mesmo que seja um campeonato de classe baixa, há imagens, há vídeos. Por exemplo, agora o Alan Varela vem para o Porto. O 00 escreveu agora de manhã. Ok. Vamos ao YouTube, pá, e tens ali uma compilação que te dá claro. algumas garantias sobre aquilo que é o Alan Varela. Sim. Na altura, aparece-te um tal de Petar Mitarski Claro, à frente e tu, claro. mas quem é este rapaz? Não. Luizinho, bola para ti, Não. 3 Herrera. Não, e agora estavas a falar isso, olha, tenho aqui o gol do Real Madrid foi do Prozinecki e foi 2-1. Jogava tanto. Pois, jogava muito. E nesse dia, pois, era Butragueña ainda, Adji e Prozinecki. Boa. Tens as equipas desse jogo? Tenho. Na final o Porto jogou a Vitória Bahia, João Pinto, Vluk, Aloísio, Fernando Couto, Zé Carlos, portanto Vluk. 3 centrais, Não, Vluk, acho, portanto, João Pinto, Vluk, Aloísio, Couto e Zé Carlos, pois. com o Carlos Alberto Silva. Não era muito habitual, mas pode ter sido nesse jogo. Já Magalhães, Konstantinov, Mitarski, Timofte e Kiki. E esta? Kiki a segurar o meio campo. Grande Kiki das Kiki. tranças longas, das rastas. Das rastas. E nesse torneio também participou o Ajax. O Ajax perdeu com o Deportivo, lá está, né? E depois ganhou 2-0 ao Real Madrid com um gol do Bergkamp. Portanto, Ajax, Real Madrid, Futebol Clube Porto e Deportivo. Yeah, Muito giro. claro. E depois o troféu era Não, era gigante. gigante. Pronto. Gigante. E a imagem que eu tenho desse troféu gigante vem bater com uma circunstância muito especial que vivi no estádio do Bonfim, porque vi o troféu lá. O troféu é uma coisa mesmo de cortar a respiração, e agora queria ver quando é que o Vitória... 68. 6-8. 6-8. Exatamente. 6-8. Pronto, é isso. 2-1 ao Rápido de Viena. 2-1 Rapid de Viena. Aí já não houve meias finais, foi só mesmo 2 jogos. Os 3 golos foram na primeira parte. Segundo as crónicas, os galegos apoiaram, os adeptos, estavam mais rendidos à qualidade individual do futebol austríaco, que era o do passe e daquela de avançar com qualidade de jogo. E o Vitória, que tinha vencido já nesse verão em Badajoz, um torneio internacional em Badajoz, o Vitória do Fernando Vaz, foi à Corunha ganhar também. 2-1, o golo 1-0 do Arcanjo, e o 2-1 foi do Guerreiro, que era um avançado muito bom, que até jogou no Benfica. Repara bem a qualidade desse Vitória Futebol Clube de Setúbal. Tinha muitos, pá. Então tinha um central, era o Carlos Cardoso, que ainda hoje é uma referência incontornável, tanto como treinador como Grande figura. Como jogador, capitão. Grande figura. E tinha imensos jogadores. Figueiredo, do Sporting. Portanto, já tinha vencido a Taça das Taças. O JJ é mais tarde, não é? O JJ. Eu tenho aqui essa equipa da final. Espera aí, já te digo. Vitória Futebol Clube de Setúbal. Ora bem, cá está. Esperemos Vital na baliza, sim. A Conceição, o Carlos Cardoso. Herculano, Carriço, que era um ótimo defesa que foi internacional. O Tomé. Mário Tomé. Que também era espetacular. Desculpa, Fernando Tomé. Estava a pensar no líder da UDP, Mário Tomé. Fernando Tomé, que era líder do meio campo. Vítor Batista. O Vítor Batista. Nós temos que fazer um programa um dia só sobre o Vítor Batista. E temos mesmo. José Maria, ótimo. Figueiredo e Arcanjo. E ainda entraram Petita, que era um brasileiro muito bom, e o Wagner. Portanto, havia aqui uma qualidade sensacional. Foi incrível. Faz falta a Primeira Liga, o Vitória. Faz? Sim. E um Vitória assim, forte, pujante. Claro. E o curioso é que a primeira equipa portuguesa a ganhar este torneio foi o Sporting. O 3 Herrera. 61. Portanto, quando havia, lá está, também foi só um jogo. 3-2 ao Stade Reims. Stade Reims, havia 3-0 ao intervalo. Depois o Sporting na segunda parte sofreu os 2 golos. Era um Stade Reims muito bom, porque era uma equipa que tinha feito 2 finais europeias da Taça dos Campeões. Com o Jesse Fontaine ainda? Não, tinha o Piatoni,
que era um belo avançado. Tinha um Müller, que era outro bom avançado, e tinha um Glovaki, que também era um jogador que participou nessas finais europeias. Portanto, era uma equipa muito respeitável. E o Sporting, que também era respeitável na altura, porque o Sporting era a única equipa que conseguia dar luta ao Benfica. Estamos a falar do Benfica que se aprestava a ser, que já tinha sido campeão europeu em 61, iria ser bi. Portanto, esse Sporting fazia ali, de vez em quando fazia moça, não é? E é uma equipa muito boa, tinha Carvalho, estou aqui a ver, Carvalho, o Morato, o pai do Morato, não é? O Hilário, o lateral esquerdo, Ferreira Pinto, o Lúcio, que foi o primeiro português, o primeiro estrangeiro a ser internacional português. Exatamente. Tinha o Hugo, tinha o Diego, que era um argentino, que foi o primeiro estrangeiro a marcar numa final da Taça Portugal, em 60, ao Belenenses. Diego. De nada aí valeu, porque o Belenenses deu a volta e ganhou 2-1, que é o único título de Matateu no Belenenses. Faustino e o Seminário, que era um peruano fenomenal, um extremo esquerdo dotado de uns pés que raramente se viu aqui em Portugal. Há muitos assim estrangeiros. Por acaso, o Peru teve outra grande referência aqui, o Cubillas. Teófilo Cubillas. É uma coisa, devia ser impressionante vê-lo jogar. E aqui o Sporting é Lúcio, o tal Lúcio brasileiro, Hugo e Seminário. Portanto, aos 38 minutos havia 3-0, o Sporting arrumou aqui a questão e lá está. É o primeiro português a ganhar e bom, era aqui que eu queria falar do Sporting, era neste torneio. Vamos a isso. Era no 3 Herrera, pronto. O Porto, eu por acaso escolhi um torneio muito interessante. Juan Gamper. E também estava aqui na minha listinha. Pá, esse torneio eu escolhi 4 torneios só. Então vá, diz. Foi o Ramon de Carranza, o 3 Herrera, o Juan Gamper e o último, mais por questões emocionais, porque vi imensos jogos desse torneio, o Troféu Cidade do Porto. Claro, depois. Sim. Tinha sempre 4 equipas. Era também. E vinha jogar aqui equipas do Porto. Então, Vasco da Gama, Santos. O Atlético Madrid do Atlético futuro Madrid, veio cá. Portanto, vi muitos jogos, tanto nas Antas como no Bessa. Pois, sim. Eu sei que era nos dois estádios, não é? Aliás, já te vou passar a bola porque é mais importante ouvir o Sr. Rui Miguel Tavares. A primeira vez que eu vi jogar o Mário Jardel foi no estádio do Bessa, neste torneio. Porto, não te quero mentir, mas creio que foi um Porto Belenenses no estádio do Bessa. Portanto, verão de 96. Pois. Eu, 18 anos, muito tempo livre. Claro. Sim. À espera de ir para a faculdade. De ganga. Boa. Este é o meu private joke. E na altura estava com uns amigos meus, alguns esportistas, outros não. Mas nós ficamos tipo, este gajo não joga nada, Pois. Isto é muito mau, O início foi muito mau, foi. É que a bola batia e saltava sempre, Uhum. Eu acho que o António Oliveira também se ficou um bocadinho assustado. Também. E depois, Sim. foi o que foi. Depois tiveram que se render. Todos nós tivemos que nos render à evidência. Todos nós. Mas era uma figura. Mas Forza Rui, desculpa, o Juan Gamper é muito... eu sempre adorei este torneio. Também era quadrangular, agora... Dá uns anos para cá que são só 2 equipas, e aqui em 87 há uma força emocional muito grande porque a final é Porto-Bayern. Portanto, 3 meses depois do Porto-Bayern há um Porto-Bayern. Lembro-me muito bem desse jogo também. Já não é o Faf na baliza, é o Aumann, porque lá está, é um torneio, não é? O Porto marca Semedo 1-0 e Madjer 2-0 no último minuto. Eu lembrava-me vagamente deste reencontro. Não sabia que o Madjer tinha marcado, fiquei espantado quando vim para aqui fazer o trabalho. Há imagens disso. Claro que há. Sim. Que eu vias há pouco tempo. Sim, a propósito do Madjer, eu fui pesquisar e depois, de facto, lembro-me bem de Porto Bayern em Barcelona, sim. E atenção, que o Porto eliminou na meia-final o Barcelona. É o jogo de abertura, Barcelona-Bayern, Barcelona-Porto. É Madjer. O início do Ivic, do Tomás Ivic. Madjer, Schuster, Jorge Plácido. E na final, o Porto é Molinar Zico, João Pinto, Eurico, Celso Inácio, Semedo, André, Jaime Pacheco Souza, Jorge Plácido e Madjer. Entra o Rui Barros. O Bayern tem o Augenthaler, que foi uma grande ausência na final europeia. Klaus Augenthaler. O Lothar Matthäus, o Kogel, que marcou o gol, entrou na segunda parte. Ludwig Kogel, o esquerdino. Michael Rummenigge, e pronto, não é assim uma equipa de charme, mas não deixa de ser irrepreensível
mesmo depois de ser campeão europeu, a dinâmica de vitória mantém-se. 2 vitórias, uma ao Barcelona e outra ao Bayern. Muito forte o Porto nessa altura. 4-1 em golos, 2 deles do Madger. E lá está, é um torneio que me chama bastante. Eu até fui lá ver uma vez aliás, fui mais, mas uma delas fui ver uma equipa portuguesa, 99, Materazzi, o início do Materazzi, Barcelona 3, Sporting 1, o Figo marcou de penalti para o Barcelona. O gol do Sporting, não me lembro quem foi, não sei se foi do Crepin. Sei que o Rui Jorge... Não me digas que o Peter Crepin marcou em Camp Nou. Aconteceu? Temo bem que sim. Por isso é que agora estão a demolir o estádio. Tipo, não posso. Eu estou a dizer isto, atenção. Não, então... Estamos a elogiar a simpatia do Hélio Pinto. O Crepin é uma joia. É? Falei com ele há uns anos. Opa, o português dele, impecável, irrepreensível, só sorrisos. Portanto, as minhas desculpas pelo meu comentário jocoso. Não, e esta conversa toda, não foi ele. Não foi ele. Foi o Ayu. E eu estava lá agora, imagina. Em relação à simpatia do Ayu, já não posso ser testemunha. Pois, sim. Mas a do Crepin, sim. Não, mas olha, o Ayu já agora, e é um bom tema de conversa, ele era um dos tradutores do Materazzi, porque ele tinha jogado no Lecce, portanto sabia italiano, e traduzia o que o Materazzi... Ao plantel do Sporting. Ao plantel, sim. Não a todo, mas sim. O Ayu joga primeiro no Boa Vista ou primeiro no Sporting? Eu diria que é... não sei. Fiquei agora por acaso... Ele é campeão em 2000, aliás, ele está neste plantel, não é? 99. Isto é o início de Materazzi. Eu não sei se ele joga no Boa Vista a seguir ou se vai do Boa Vista para o Sporting. Também não sei. Fiquei agora com dúvidas. Também não... Avança, Rui. Avanço, Boa Vista, descobri aqui um torneio internacional bastante interessante, Granada, sempre Espanha, né? Que os torneios de Espanha tinham muito glamour, e o Boa Vista elimina o Sportul Bucareste na meia-final, ganha nos penaltis, marcam pelo Boa Vista, que está a perder 2-0 nos últimos 13 minutos, marcam Salvador e Zezinho. Estamos a falar de uma equipa que Botelho na baliza, Acácio Casemiro... Portanto, é início dos João anos 80, Alves. não é? Não, antes, 75. 75. E na final ganham 1-0 ao Salamanca, gol do Salvador na primeira parte, e jogam Botelho, Trindade, Mário João, Carolino, está aí, Celso, João Alves, Francisco Mário, Zezinho, Salvador e Jorge. No Salamanca, o guarda-redes é o de Alessandro, eu tenho ideia deste guarda-redes. Italiano? Ou... Não sei, tenho ideia dele no Salamanca nas coleções de cromos do meu pai. 75, portanto, Boa Vista ganhou este torneio internacional com uma vitória e um empate. E lá está, tinha sempre o representante da casa, Granada mais 3, não é? E foi uma surpresa quando abri aqui Granada, deixa cá ver o que é que eu vivi lá no álbum de Douro, Boa Vista. Epa, tem que ver. Maravilha, pá. E claro, não é nada espantoso, estamos a falar do primeiro Boa Vistão, não é? Isto é aquela fase do primeiro Boa Vistão. José Maria Pedroto. Sim. Portanto, Boa Vista ganha 2 taças de Portugal seguidas, em campos neutros mesmo, porque nem sequer é Jamor. Uma é no José Alvalade, ao Benfica, com o gol do João Alves, pelo Boa Vista. E outra é o Vitória, Sport Clube, nas Antas. Portanto, é uma equipa muito forte. É mesmo o crescimento do Boa Vista. Sim. E antes do regresso do José Maria Pedroto ao Futebol do Porto, não é? Pois, exatamente. Sim, depois volta para... Sim. E depois, para acabar em beleza, Belenenses é o campeão que falta. É verdade que fizemos aqui uma incursão pelo Vitória, Futebol Clube, e não foi campeão. O Belenenses, nesse mesmo ano de 75, e atenção que o Belenenses também estava bem nesta altura, nos anos 70. O Belenenses ganha um torneio triangular, neste caso, e deve ser em Santander, que tem o Racing e o Honved. E o Belenenses empata o primeiro jogo 1-1 com o Racing e depois ganha o segundo 4-2 ao Honved, com golos do Paris, que que depois até jogou no Estoril, ao lado do Fernando Santos. Paco González, um paraguai que depois jogou no Porto. Falamos sobre ele há uma semana ou duas. E o Alfredo e o Quinito, 4-2. O Honved teve a ganhar 1-0 e 2-1. O Quinito seria o Quinas?
O Mister? Sim. E pronto, o Belenenses tinha o Melo e repara, 75, Melo, 75. Guarda-redes. Que depois Ganhou vai com a Amadora. Ganhou a taça em 90. 15 anos depois. 15 anos depois, Melo. Tinha o Isidro, que era um belo jogador, o Quinito, o Pietra, o Ramalho, o Leitão, que também era um avançado muito com golo, o Paco Gonzalez, que era uma estrela internacional. E cá está, é um título internacional interessante. O Belenenses depois volta lá no ano seguinte e aí perde 2-1 com o Racing e depois empata com o West Ham 1-1. E depois é isto, o West Ham Belenenses. Muito bom, muito giro, muito giro. Muito giro. Esses torneios tinham tinham este charme e eram, os clubes portugueses iam muito à Espanha por proximidade e por fama, porque no fundo eram equipas que tinham muito cartel lá fora. O Belenenses tinha sido campeão. O tal. Eu estive nesse jogo. Eu fui lá fazer esse torneio. Esse jogo, para quem não está a ver, só está a ouvir, é o Real Madrid 1, Belenenses 0, em 2007, no 3 Herrera. Jorge Jesus a treinar o Belenenses, Bernd Schuster a treinar o Real Madrid e depois uma tirada a Jorge Jesus na sala de imprensa, mais ou menos isto. Eu, se fosse o Bernd Schuster com esta equipa de Real Madrid, dava 5-0 de avanço ao Belenenses e ainda ia ganhar o jogo. Portanto, a humildade reconhecida do JJ. E disse que jogava muito a poucachinho. Muito a poucachinho. Isto porquê? Porque o Schuster tinha dito que o Belenenses tinha só jogado à defesa. Sim, não foi? Sim. Foi esse o pretexto. Mas para esta. O Belenenses fez um belo jogo. Pois, eu sei disso. Sim, o Schuster aqui foi primeiro critico o JJ, personalidade, mas elogio porque fez um grande jogo. E o gol aos 90 do Robinho, aos 90 minutos. É verdade. Por acaso não sei quem ganhou este torneio. Portanto, porque isso foi meia final. Real Madrid-Belenenses. Lindo. E eu na altura fui lá fazer o torneio todo. Claro. Fiz os dias todos, fiquei lá a dormir na Corunha. Mas isso é um jogo histórico, porque o Belenenses foi convidado para a estreia do Havia do uma Chamartín. efeméride qualquer, Era. Não me recordo agora. Na estreia do Chamartín, futuro Santiago Bernabéu, o Belenenses foi... Porquê? Porque o Belenenses era o campeão em título, em 47. Portanto, foi o Belenenses convidado. Isto é muito bom. Perdeu, mas a verdade é que depois voltou a ser convidado. Aliás, o Belenenses ia muitas vezes ao Camp Nou jogar, particular. Apanhei aqui um jogo 4-1. O prestígio do Belenenses na altura, 70, 80, era muito aproximado aos dos trajantes. Claro. O prestígio por essa Europa. Sim, fora. o peso. Claro. O peso institucional. Sim. É toda a razão. Lembrava muito bem deste Real Madrid-Belenenses. Pois, olha, eu... giríssimo. Agora puxaste por isso, mas eu nem me lembrava que era 3 Herrera. Por acaso jogava que era no Santiago Bernabéu, porque... Sim, por causa dessa... Também houve o troféu Santiago Bernabéu, onde já foi o Benfica e o Sporting, e pensava que era esse torneio, mas não, de facto, conseguiram ir à Corunha os dois. Rui, da minha parte, para concluir esta fase dos torneios de verão, eu tenho muita coisa em VHS, em casa dos meus pais guardadas. A sério? E tenho saudades da relevância que estes torneios de verão tinham nas nossas vidas. Pô. Eu sei que nós somos diferentes, na altura tínhamos muito tempo, não tínhamos filhos, nem tínhamos compromissos profissionais, mas aquilo era uma delícia nós vermos estes jogos de pré-época na altura. Então não era? Era maravilhoso. Sim. E lá está, é o que nós dissemos ao longo destes programas, as equipas estavam lá sempre. Estavam sempre em muitos torneios, até... noutros continentes, não é? Era costume o Benfica jogar com o Flamengo, ou como disseste, o Porto com o Vasco da Gama. É muito interessante haver esta mistura de continentes para se perceber a mais-valia do nosso futebol ou não. Ou confrontarem e o Vasco da Gama. Vamos ver quem é que tem sequer. Tu viste? Tinhas quantos anos? O Porto Vasco da Gama. Eu lembro do Romário no Vasco da Gama. Pronto, é isso que eu ia dizer. Portanto, viste o Romário? Vi, lembro perfeitamente disso. Vês? Lembro perfeitamente do Romário no Vasco da Gama. Isso é fascinante. E lembro-me que nos jornais do dia a seguir se escrevia que o Romário era um possível reforço do Futebol Clube do Porto. Depois de se ter mostrado aos dirigentes do Porto nesse jogo. Pois, vê lá. Estamos a falar... ele vai para o PSV com que idade? Em que ano? Não chego lá. Início de 90, não é? Final dos anos 80, talvez. Sim. Início de 90. Mas é giro isso, era muito engraçado. Era muito engraçado. E são esses torneios que ou
torneios ou excursões. Porque repara, o Vitória, o Futebol Clube, ganha 2 torneios em Espanha seguidos. Porquê? Estava lá em cima, estava lá, pronto, foi a Badajoz e foi a digressão. Foi a Badajoz e foi à Corunha. E ganhou os 2 torneios. E depois havia as digressões, né? Aquelas digressões que às vezes demoravam 3 semanas. O Benfica ia ao Japão jogar a Osaka, a Tóquio e outras cidades. Também foi ao Irão, numa altura em que o Sporting foi à China. Portanto, havia aqui este compromisso com espalhar a palavra, né? Ir lá para fora, espalhar a palavra, recolher conhecimento. E também era uma forma de analisar as equipas e reforços, né? Porque às vezes suspeito que as equipas jogavam com uma equipa, com outra equipa, claro, né? Jogavam e viam que havia ali um bom jogador. A negociação podia começar ali, não é? Sim. Portanto, era uma boa tática para o futuro. Agora, claro que não há essa lógica sequer, é por isso que também os torneios desapareceram e perderam esse glamour, mas que havia, olha, o Cruzeiro, Belo Horizonte, vinha cá a Portugal todos os anos mostrar a escola de formação. Foi por isso que o primeiro golo oficioso do Ronaldo Fenómeno é o Belenenses no Restelo. Incrível. Depois ainda jogou com o Benfica. Lindo. E depois ainda jogou com o Porto. Lindo. Na Luz e nas Antas. Portanto, o Cruzeiro vinha cá mostrar. Agora vejam o que é que vocês querem e tal, não é? Agora o Cruzeiro está completamente envolvido no Brasileirão, na Copa do Brasil, eventualmente. 70 jogos. Como é que eles vêm ao Brasil? A Portugal, é impossível. É impossível. Rui, temos saudades destes torneios de verão. Venham eles. Isso aí é um dado adquirido. Voltem. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo desportivo. Vamos. Domingo desportivo. Meu caro amigo, tu hoje tens aqui um convidado de honra que tu já entrevistaste, uma bela entrevista, que é o Sr. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma, que tem a ver com esses torneios de verão. Quando há bocado disse que tinha ido ver alguns Gamper, é verdade, era por Carolice. Muitos deles foi por Carolice. Lembro-me de um Barcelona 5, Inter 0. E lembro-me, este em particular, em 2003, não foi por Carolice, foi enviado especial do Record, porque era a estreia do Quaresma. Era a apresentação oficial do Quaresma no Barcelona. Okay. E não só, do Ronaldinho e do Rustu, o guarda-redes turco. Foi Barcelona-Boca Juniors. Eu, se não estou enganado, foi 1-1 e a penaltis. Não sei quem ganhou, não me lembro. Sei que o Quaresma substituiu o Ronaldinho a meio da segunda parte. A equipa era treinada pelo Rijkaard. Os dois eram companheiros de quarto, Ronaldinho e Quaresma, na pré-época. Todos os reforços foram muito aplaudidos pelos adeptos, o estádio estava cheio. Era o pico do verão, estava um dia daqueles. Barcelona, imagino. Sim, estava um dia insuportável, mesmo à noite. Mesmo assim, o mais aplaudido foi o Puyol, ou Pujol, como eles dizem. Foi muito aplaudido. E isto mete-se não pela intensidade, mas pela demora dos aplausos. O Pujol foi aquele que, quando o speaker anunciou, eterno capitão, as palmas demoraram. O Ronaldinho também foi, claro. E o Quaresma também foi, porque eram reforços. O Quaresma já vinha com um grande cartel, o Sporting, e portanto notava-se que podia fazer a diferença. Não fez, porque o Barcelona também não estava grande coisa como clube, e o Ronaldinho também não pegou logo a destaca, ainda demorou um bocadinho. Mas esse dia foi engraçado, porque foi a única vez que me cruzei com o Jorge Mendes, que já então era o empresário, que já tinha fama, e Não foi a única vez que cruzaste com ele? Verdade, agora no Porto, não foi? No fórum da Liga. Estivemos na mesma sala do verdade. Mendes. Pronto, é isso. Olha, estava a esquecer dessa, então. A primeira vez foi essa. É demasiado recente. Exato, não está aqui ainda. E não está arquivada. Portanto, 2003, vai fazer agora 20 anos. Eu estava completamente desidratado, lá está, o dia de calor, e o combinado
não sei como, não sei se foi por telemóvel. O combinado era ir ter com o Quaresma ao Hotel Princesa Sofia, que é mesmo na rua do estádio, quem sobe. Via diagonal? Via diagonal, exatamente, no início, exatamente, ali no cruzamento. Pronto, lá entrei e estava o Jorge Mendes também à espera do Quaresma, então estávamos os dois, e Jorge Mendes reparou na minha desidratação. Desidratação estava mesmo, e ofereceu-me uma Coca-Cola, e disse que não, eu estou bem e tal. Porque acho que também não tinha dinheiro, não me lembro já, não tinha dinheiro comigo. E ele, à terceira, eu lá me deixei vencer pela timidez e pela estupidez também, e bem vi aquilo de penalti. Estava com uma sede e ele ficou a olhar para mim como quem diz, então fiz bem e tal. Eu, obrigado e tal. E ato contínuo apareceu o Quaresma e falámos aí. Já não foi para o dia, porque o Juan Gamper começava já tarde, às 10 da noite, e com as apresentações começou às 10h30, 10h40, portanto o jogo acabou à meia-noite e tal, com penaltis. Sim, claro. Não havia prolongamento, mas pronto, mesmo assim acabou muito tarde, e já não era reportagem para entrar no recorde, só o jogo, não é? Portanto, a entrevista saiu no dia seguinte, uma mini entrevista. E a curiosidade que eu encontrei na conversa com o Quaresma foi, primeiro, a vontade dele, de que depois se voltou a manifestar na tal entrevista de que tu falaste em Istambul, o à vontade e o desagrado por ter esbarrado com o número 7 do Boca Juniors. Dizia ele, aquele número 7, um chato do caraças, e o número 7 a puxar pela cabeça. E depois no hotel confirmei, ou naquele hotel, quando ele se foi embora, estive a ver a ficha de jogo, era o Barros Cheloto, não é? Que depois foi treinador. Sim. Eles eram dois irmãos, não é? Eram o Guilherme irmãos, e o Ezequiel. Não sei. Guilherme Barros Cheloto, O Guilherme, certeza. Guilherme, não é? Guilherme. o outro não me lembro, mas era o mais tecnicista e também era o mais arruaceiro. Era assim de raça. E lembro-me que ele, como jogava na linha, passava muitas vezes no banco de suplentes do Barcelona e aquelas coisas de lançamentos laterais ou entradas. Claro. E o Quaresma, para aquele número 7 do Boca Juniors, eu pensava, mas esse gajo é o Barrichello, eu pensava, mas pronto, já era conhecido, o Boca Juniors era uma equipa brutal, tinha Libertadores, Intercontinental. Aliás, em 2002 ganhou o Intercontinental ao Real Madrid, com 2 golos do Palermo. Portanto, era uma equipa com bastante nome, não é? Sim, e o Barrichello também o era. E o Quaresma muito chateado com o número 7 do Boca Juniors, achei piada. É isso. Luizinho, agora é a tua vez. És o maior. Acima do Ricardo Quaresma. Meu amigo, vamos avançar para o nosso Música Maestro? Vamos a isso. Bora. Música Maestro. Cá estamos nós, de volta a 1990. E eu hoje trago aqui uma música que eu acho que tu conheces, pelo menos. New Order, World in Motion. Ok, vou, claro que sim. Isto é giro. Eu há uns tempos fiz um pequeno best-of das minhas músicas favoritas, sim, associadas ao desporto ou com alguma ligação ao mundo do desporto, e esta fazia parte dessa shortlist. E eu, curiosamente, vi-os agora no Primavera Sound. Pois foi, é verdade. Sim. Antes dos Blur. É. Já falei dos Blur aqui, hoje falo dos New Order, lembrei-me também deles por causa disso. Acho muito bem. E então fiz uma pequena pesquisa, porque esta música lembrava-me muito do Itália 90, e de facto foi encomendada pela Football Association, e chamava-se inicialmente E for England, portanto, for England. Okay. Mas foi votada. Porquê? Porque a Federação Inglesa teve medo que os jovens associassem este I ao ecstasy. Okay. Descobri isso hoje, numa breve pesquisa. Portanto, vamos assumir que é verdade. Que é verdade. Curiosamente, foi o único single dos New Order, que é uma banda que nasceu dos resquícios, dos escombros dos Joy Division, depois do suicídio do Ian Curtis, formada pelo Peter Hook, pelo Bernard Sumner, pelo Morris, pelo Glenn Gilbert. Curiosamente, é a única música que foi número 1 no top do Reino Unido, apesar deles já existirem há quase 40 anos. Portanto, curiosidade final. Incrível. O John Barnes tem uma pequena participação na música.
faz um pequeno rap. É? É a parte menos interessante da música, curiosamente. Um rap jamaicano. E eles fizeram um pequeno casting. Concorreram o John Barnes, o Chris Waddle, o Peter Beardsley e o Paul Gascoigne. E o menos mau foi o John Barnes, e é por isso ele que aparece aqui neste rap do World in Motion Boa, dos New Order. Espetacular. Vamos ouvir. Zeca, bota som. Rui, um grande abraço. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Destino de Saudade, Spotify, Spotify, Google Podcasts, YouTube, YouTube 00.pt. 00.pt. Love's got the world